Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o processo da Justiça Eleitoral do TRE de Minas Gerais contra o Nicolas Ferreira e o Bruno Engler, né? Um processo totalmente absurdo que nunca deveria ter começado, que não tem nenhum propósito na lei real, no Código Eleitoral. Estão acusando o Nicolas de ter espalhado desinformação como se isso fosse crime eleitoral. Não é crime eleitoral, não tem isso na lei eleitoral. Inventaram um crime para tentar tirar o Nicolas de 2026, né? E, bom, ainda vai ser julgado, por enquanto foi só uma denúncia, a Justiça Eleitoral vai julgar essa denúncia. Agora, eu espero que eles julguem da maneira correta, ou seja, que eles descartem esse processo. Se por um acaso o Nicolas for condenado, é uma coisa bastante preocupante, porque se enquadra num padrão que parece estar sendo preparado para 2026, que é de enfraquecer a direita, impedir os bons candidatos da direita de conseguirem vaga, né? O Nicolas Ferreira, não preciso nem dizer para vocês, que é certo que ele consegue o cargo que ele quiser em 2026. Se ele quiser governador de Minas, ele ganha. Se ele quiser deputado federal, ele ganha. Se ele quiser senador, ele ganha. Só não vai para presidente da República porque não tem idade para isso ainda, né? Enfim, uma perseguição absurda. Vamos entender o que é esse processo aqui, do que ele está sendo acusado e qual a chance disso realmente gerar algum problema, né? Essa notícia foi sugerida por À Meia-Noite Taxarei a Sua Alma, Peter Como Faço para Ser Seu Namorado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Justiça Eleitoral do TRE de Minas Gerais aceitou a denúncia contra o Nicolas Ferreira e o Bruno Engler numa ação penal que pode levar eles à perda de direitos. Então, o que está acontecendo? Na campanha para a prefeitura em 2024, então isso aconteceu no ano passado, o Bruno Engler era o candidato à prefeitura de São Paulo, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e ele estava disputando com o Fuan Noman, né? O Fuan Noman, do PSD, era o atual prefeito, era o antigo prefeito de Belo Horizonte, estava se candidatando à reeleição, né? Em determinado momento, o Bruno Engler lembrou que o Fuan Noman, ele é um autor, e ele escreveu um livro erótico, né? Então aqui, ó, alegaram que esse prefeito teria escrito um livro erótico e distribuído materiais a menores de idade contendo nudez, pornografia e satanismo em um festival de literatura em quadrinhos, né? E bom, isso é questionavelmente algo falso? Bom, aí depende, né? Porque no livro há sim uma descrição de uma cena de sexo, uma cena de violência sexual, né? Então realmente havia descrição detalhada no livro. Isso faz do livro um livro erótico? Bom, aí eu não sei, meu amigo, aí é uma questão de opinião. Se um livro normal tem uma cena erótica, isso faz dele um livro erótico? Eu vou te falar um negócio, metade dos escritores brasileiros, então, é tudo escritor erótico, porque literatura brasileira, meu amigo, não sei se vocês sabem, é cheio de descrição pornográfica em tudo quanto é livro, o pessoal adora colocar isso, né? Mas a verdade é que, assim, é mentira, é verdade, é uma coisa questionável, é uma questão de opinião. E esse é o grande problema dessa história de fake news, né? O pessoal diz que é desinformação falar isso. Não, é a opinião do Nicolas. A opinião do Nicolas é que essa descrição de um ato sexual contra a vontade da pessoa lá no livro é uma descrição grosseira, é uma descrição que não seria uma coisa adequada para crianças. E ele teria levado isso num festival de literatura em que ele mostrou o livro para outras pessoas, inclusive crianças, né? Isso daí, talvez essa parte aqui pode ser considerada um fato errado, né? Mas consta que realmente teve esse festival de literatura, e ele levou o livro para esse festival de literatura e mostrou o livro para crianças, né? Então, de novo, você pode argumentar que o pessoal deu uma exagerada, né? Falou que ele estava mostrando o livro contendo nudez, pornografia, satanismo e coisa e tal, num festival de literatura. Pode ter tido um certo exagero nisso daqui, pode ter tido um certo exagero, mas daí é dizer que é fake news, né? Fake news é você negar alguma coisa que aconteceu, ou falar que alguma coisa aconteceu que não aconteceu de verdade. Fake news se aplica a fatos. Quando você tem a situação em que, olha só, não aconteceu o Holocausto, isso é um fake news, todo mundo sabe que aconteceu o Holocausto na Alemanha. Esse tipo de coisa você pode considerar fake news. Tem um fato e você ou nega o fato ou descreve ou inventa um fato que não existiu. Mas aí que tá, eles usam isso para trazer a parte da opinião, né? E a opinião do Nicolas é de que o livro era um livro erótico. Na verdade, a opinião do Bruno Engler, tá? O Bruno Engler que trouxe esse negócio.
A coronel Cláudia, que era a vice do Engler, também trouxe isso para as redes sociais. Em determinado momento, o Nicolas Ferreira repercutiu esse vídeo, falou sobre esse vídeo também do Bruno Engler nas redes sociais dele, né? Então, ou seja, de novo, você pode questionar se isso é uma coisa real ou não é real, mas vamos combinar. Primeira coisa, a esquerda faz isso o tempo todo. O tempo todo a esquerda distorce fatos para tentar atingir o Bolsonaro. Olha o que é esse processo do golpe, né, do Alexandre de Moraes aí. O processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes não passa de uma grande narrativa que eles inventaram, né? E, de novo, é errado você levar isso num processo? É absolutamente errado, porque a justiça deveria ser isenta. Numa propaganda eleitoral, não é errado, porque propaganda eleitoral é exatamente você tentar dizer por que você é melhor que o outro cara. Então você naturalmente vai tentar de forma opinativa, de forma subjetiva, dizer por que você acha que o outro cara está errado. E sim, você pode dizer que o livro não era um livro erótico, mas que continha uma cena, uma descrição de uma cena sexual forçada ali no livro, continha, né? É uma coisa que é questionável para a opinião, e se a gente está tratando de opinião, cada um tem direito a ter a sua. Enfim, é preocupante isso daqui. Por quê? Porque justamente não tem nada no Código Eleitoral, na lei eleitoral, que diga que é proibido fazer fake news, que é proibido mentir. Até porque se fosse crime mentir em eleição, meu amigo, para pensar, né? Já estava todo mundo preso. Talvez fosse até uma boa ideia fazer isso, botar uma lei lá de prender automaticamente político que mente em época eleitoral. Porque aí, meu amigo, não ia sobrar ninguém, né? Ia estar todo mundo na cadeia. Então aqui, ó. O MP eleitoral narra que Nicolas e Engler divulgaram propaganda eleitoral com fatos sabidamente inverídicos capazes de exercer influência perante o eleitorado. Como é que é fatos sabidamente inverídicos? Não é fato, é opinião. A opinião de que um livro é um livro erótico se ele contém uma descrição de cena erótica, de cena sexual. É a opinião deles e que isso torna ele um livro erótico. Então não é fato. Né? Que o Fuan escreveu o livro, é verdade, é um fato, realmente ele escreveu o livro. Que o livro contém uma cena de sexo no livro, contém uma cena de sexo no livro. Ah, mas o livro não é erótico porque só essa cena não quer dizer nada. Aí é opinião, vai discutir opinião daqui com opinião dali. É uma situação que realmente, né, o grande risco disso aqui, olha só, nos vídeos que se tornaram alvo de denúncia da Justiça Eleitoral, Nicolas e Engler faziam críticas ao livro Cobiça, escrito por Fuad em 2020. De caráter ficcional, a obra narra a história de uma mulher que viaja ao interior de Minas Gerais e se reconecta com memórias antigas. Em uma passagem, o livro descreve uma cena de... eu não posso falar essa palavra aqui no YouTube, coletivo, de uma criança de 12 anos, né? E de novo, né? Mas não é um livro ficcional que não tem nada a ver com um livro erótico. Meu amigo, eu não sei. Você tem certeza que ninguém tocou uma punhetinha lendo o livro? Eu não sei, eu não tô na cabeça de cada pessoa que lê o livro. Eu confesso que eu não li esse livro e não pretendo ler, tá? Mas sei lá o que aconteceu nessa história aqui, né? E, de novo, isso é muito comum na literatura brasileira. Marcelo Rubens Paiva, putz, ele escreve putaria pra caramba aí nos livros dele, né? Enfim, valendo-se de tal narrativa, que, de novo, é uma opinião deles, é uma opinião. Você pode discordar dessa opinião, você pode achar que isso aqui é literatura, mas e aí, né? Esse é o problema. Eles falam que é fake news, que é fatos inverídicos, mas não é fato inverídico. É opinião que eles não gostam, opinião que eles acham errada, né? O MP eleitoral embasa o pedido de condenação com outros pedidos de resposta, de retirada de conteúdo e não sei o que lá. Enfim, basicamente esse é o cerne do problema. Veja, alguém entrar com ação contra o Nicolas, isso é um problema? Não, não é um problema, né? Você pode entrar com ação, pode exigir, né, coisa e tal. O grande problema dessa história vamos ver qual vai ser o julgamento do TRE. Esse é o temor de todo mundo. Porque o que está acontecendo é que justamente o sistema está querendo impedir que o Bolsonaro consiga conquistar o Senado em 2026. É isso que eles estão fazendo. E isso é um problema realmente, porque o que vai acontecer, né? Se o Nicolas estiver inelegível, certamente isso será um baque para a direita. Ele é basicamente uma vaga certa. Qualquer eleição que ele concorrer, ele vai ganhar. Então, isso aqui claramente é um ataque contra ele, um ataque de gente desesperada, que não consegue mais ganhar corações e mentes das pessoas, e aí tem que partir para esse tipo de ataque de lawfare, né, de tentar entrar na justiça tapetão para conseguir manter a coisa, né? Aqui, ó. No caso do evento de quadrinhos, os réus selecionaram obras em exposição no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte para dizer que crianças da Rede Municipal de Educação tinham acesso a conteúdo impróprio. Pois é, de novo,
Você pode dizer que não, era um festival de quadrinhos em que o Fuan Noman levou o pessoal lá e tinha coisa imprópria nos quadrinhos. É uma opinião deles. É verdade que teve o festival de quadrinhos? Teve o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte em 2024. Aconteceu isso. Teve crianças da Rede Municipal de Educação indo nesse festival? Teve crianças da Rede Municipal indo nesse festival. Agora, você pode argumentar que dizer que tinha conteúdo impróprio ali, que foi apresentado para as crianças, talvez não fosse a melhor maneira de representar isso, mas a verdade é que as coisas aconteceram. O fato está ali. A opinião do Nicolas sobre o fato, você pode não gostar dela. A opinião do Engler, do Bruno Engler sobre o fato, você pode não gostar dela. Mas a coisa aconteceu, né? E aí é o grande temor de todo mundo. Como é que vai ser 2026? Eu não sei não, tá? O pessoal está desesperado. Eles sabem que a gente vai resolver o problema aqui, independente de qualquer coisa. Com Trump, sem Trump, de qualquer jeito. O que vai acontecer só Bolsonaro vai eleger um Senado de maioria da direita em 2026. Provavelmente vai fazer o próximo presidente também, seja o próprio Bolsonaro, que agora tem chance realmente de ser ele, seja outra pessoa indicada por ele, e aí o STF vai ter problemas, porque o próximo presidente já indica 3 ministros do STF e ainda pode sofrer ainda ter mais um impeachment ali, pronto, já deu 6-5, já temos vantagem no STF, já podemos começar a desfazer essa lambança que o Alexandre de Moraes e a turma dele tem feito lá no STF, né? Então é isso que eles estão tentando evitar. Pode se preparar. Eu acho que vai ter muita coisa nesse sentido, tá? Muito candidato da direita, que são pessoas que têm voto certo, que ganham com certeza, vão começar a ser atacados dessa forma pelo sistema, pela justiça eleitoral. Um absurdo completo isso daqui. Espero que não vá a lugar nenhum. E para julgamento não quer dizer nada, vão julgar o caso, né? Vão julgar o caso, vão chegar à conclusão de que não tem nada, mas é preocupante isso daqui, tem que tomar cuidado. Repara que o pessoal da esquerda está comemorando, né? O Estado de Minas, para quem não sabe, é um folhetim comunista que circula lá em Minas Gerais. A Carta Capital é outro folhetim comunista, e todos eles estão comemorando aqui, não porque o Nicolas vai ficar inelegível, e não sei, ele pode até perder o mandato dele, tá? Eu não acredito que vai acontecer, mas em tese é possível esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.